Olá pessoal, vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Alan é um jogador muito diferente e já vem obtendo sucesso no profissional do Palmeiras. O atacante virou xodó da torcida e bate na porta para ser titular no time de Abel Ferreira. O destaque está sendo tão grande que ele vem chamando a atenção do mercado da bola e muitos clubes europeus estão de olho na jovem promessa palmeirense. Propostas, inclusive, devem chegar muito em breve. O Newcastle, cujo dono é o Mohammed bin Salman, é um dos clubes ingleses interessado no jogador e se coloca disposto para investir em sua contratação de forma concreta. A diretoria palmeirense aguarda investidas mais concretas. No seu elenco, o Newcastle conta com os brasileiros Bruno Guimarães e Joelinton, ambos convocados frequentemente para a seleção brasileira. Caso Alan vá para lá, eles podem ajudar o garoto na adaptação. Como não está com a faca no pescoço financeiramente, o Palmeiras só quer vender Alan com dinheiro muito alto, como foram as últimas vendas. Os profissionais palmeirenses entendem que o jovem tem potencial parecido. Aos olhos dos europeus, a base do Verdão é uma das melhores da América do Sul. E por isso, o Palmeiras também passou a ser ainda mais respeitado na gestão da presidente Leila Pereira. O certo é que o Alviverde continuará com os cofres cheios a cada temporada, porque consegue arrecadar muito dinheiro, contando ou não com a venda desses grandes jogadores vindos da base. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. No final de semana lá na Vila Belmiro, cheio de desfalques. O Palmeiras fez mais uma atividade aqui na academia de futebol antes do confronto contra o Santos. E a novidade desse treino é que o Everton avançou no cronograma de recuperação da fissura na mão direita e começou a trabalhar com bola. Mesmo assim, Abel Ferreira segue praticamente com 12 desfalques para o clássico de sábado na Vila Belmiro. Com tantas baixas, o Palmeiras contou na atividade dessa quinta-feira com alguns garotos da base e deve usá-los para compor o elenco no banco de reservas. 2 do sub-20 do Verdão que já entraram em campo no time principal, o meio-atacante Eric Belé e o atacante Riquelme Felipe. E outro que ainda não estreou pelo time profissional, o volante Larson, que chega para completar uma posição bem desfalcada nesse jogo e tem chance de fazer sua primeira partida pelo time profissional, já que o Lucas Evangelista está lesionado e o Andrés Pereira está suspenso. Estou muito feliz com a oportunidade de estar aqui no profissional. Esperava sempre por esse momento, né? Ainda a oportunidade ela não chegou de fato, mas eu estou muito tranquilo quanto a isso, trabalhando todos os dias para que quando a oportunidade apareça eu esteja pronto. O Palmeiras ainda tem mais uma atividade na tarde de sexta-feira, antes do duelo contra o Peixe. A gente lembra que o Alviverde é o líder do Campeonato Brasileiro com 68 pontos e leva vantagem sobre o Flamengo por conta dos critérios de desempate. Depois do Santos, o Verdão encara o Vitória na próxima quarta-feira. E o clube trabalha para trazer de volta a tempo os convocados que estão com as suas seleções. Mas pode ter outra dor de cabeça por conta do julgamento de Vitor Roque na segunda-feira. Antes dessa partida, o STJD marcou para essa data o julgamento por conta do post considerado homofóbico publicado pelo jogador depois da vitória sobre o São Paulo em outubro. Não, a cabeça tá tranquila, acho que não vejo para uma suspensão. Eu vejo muitos falando uma conversa educativa aí, acho que já é válida, mas também queria falar que não foi nada por esse lado que muitos estão falando, por homofobia, nada, foi só uma brincadeira ali que na hora postei sem maldade, mas estão levando para outro lado já, e quem acha isso peço desculpa já de antemão. E não temos senão, porque eu acho que os advogados do Palmeiras já estão trabalhando também e espero continuar ajudando o Palmeiras da melhor forma possível. Notícias médicas são destaques no São Paulo. Hoje o Enzo Dias fez uma cirurgia, o lateral esquerdo, uma hérnia, vai ficar um bom tempo afastado. Só nesse ano, 7 jogadores do São Paulo já passaram por cirurgia. É hora também da gente atualizar a situação do jogador Oscar. Parece que o seu problema não é tão grave assim, ele parece que vai ter condições de continuar jogando futebol, vai ser uma decisão pessoal. E notícias do time também. O São Paulo voltou aos treinamentos nessa quinta-feira, depois de 2 dias de exames médicos, na terça e na quarta. Portanto, primeira atividade durante a data FIFA. Aqui uma semana importante, por isso que a gente está por aqui.
Primeiro, quero agradecer a todos vocês aí por sempre estar com a gente, pela audiência, pela parceria, nos ajudar a fazer o Fala Veloso. Vamos fazer juntos, tá? O Fala Veloso. Pedir para que vocês continuem falando do canal aqui. Precisamos crescer, precisamos de que mais gente chegue aí para ficar com a gente. Se inscrevam no canal, deixe seu like, para a gente é muito importante, tá? Agradecer sempre também os parceiros, né? A BandBet, a M67, do meu amigo André, que tem essa promoção, e sábado, né? Sábado é o jogo do Palmeiras, então tem ingresso para você para o próximo jogo, que é Palmeiras e Vitória. Então, se você já está aqui com a gente, já está inscrito no canal, bonitinho, se você não está, se inscreva, porque no jogo do Santos, no sábado, a gente vai dar mais um presente para vocês, um par de ingressos para acompanhar o jogo entre Palmeiras e Vitória de camarote, lá no camarote da M67, tá bom? Então vem com a gente, vem com a gente. Agora vamos falar um pouquinho sobre esse jogo aí, a gente já falou, já apontou, já falou também da injustiça, de como a CBF não ajuda o futebol brasileiro, que pune o time que vai bem, que faz uma campanha boa, que é campeão da Libertadores, que vai para o Mundial e por isso tem que jogar na data FIFA todo desfalcado, todo remendado. É o caso de Palmeiras e de Flamengo também. O Flamengo pega o Sport, até deu sorte na tabela, né? Vai pegar o Sport, que já está rebaixado, não tem mais nenhuma aspiração aí para esse ano no campeonato. O Sport já está rebaixado. Mesmo que ganhar todos os jogos, o Sport cai. Tá? Hoje ainda não é matematicamente, porque tem times que estão abaixo de 30. O Sport chega a 35 pontos, cai. Com 35 pontos, cai. Então o Sport já está rebaixado, vai estar na Série B do ano que vem. Então o Flamengo, apesar dos desfalques, pega um time rebaixado. O Palmeiras não, pega um Santos, que está brigando, é o 17º, o primeiro dentro da zona do rebaixamento, 33 pontos, 2 pontos atrás do Vitória. O Santos briga, assim, para escapar, para tentar fugir. Então é um jogo fundamental para o Santos. Percebeu a diferença do confronto? É isso que o Palmeiras vai enfrentar no sábado, um jogo duro, um jogo em que o Santos está sendo muito cobrado, em função das derrotas, de como vem jogando, do Neymar voltar e não apresentar futebol. Então é um jogo que vai exigir muito do Palmeiras. Mas tem boa notícia. Tem uma boa notícia sim, porque o Palmeiras está se esforçando e o Palmeiras deve sim contar com Flaco Lopes para esse jogo. A Argentina joga sexta-feira, às 13 horas, né, 1h da tarde. Então é um jogo bem cedo, tranquilo. Claro que tem a distância, né? Eu estava até olhando por aqui. A distância em linha reta, né, do Brasil a Angola dá 6.600 quilômetros. Isso significa que um voo charter, né, aquele voo fretado, vai fazer ali em 8 horas, mais ou menos, 7 horas, 8 horas. Eu acho que dá para trazer o Flaco Lopes de volta, porque o Palmeiras só tem um jogador, só o Bruno Rodrigues para a posição, que está disponível aí para o Abel. Então seria importante, sim, contar com o Flaco Lopes. O Palmeiras está tentando, vai fazer esse sacrifício, vai tentar buscar o Flaco Lopes. Se der tudo certo, o Abel vai ter essa opção, né? É o desgaste, né? Não sei se o Flaco Lopes vai jogar, se vai jogar 10 minutos, 30 minutos, 70, 90, enfim. Mas é importante aí esse sacrifício do Palmeiras, esse esforço do Palmeiras para trazer o Flaco Lopes, que vai chegar cansado, é verdade, que vai chegar com fuso horário, que vai chegar de madrugada, mas é um jogador que pode ficar ali, deixar ele no banco, joga ali 30 minutos, joga 40 minutos, entra no segundo tempo, é um cara que pode resolver o jogo. Flaco Lopes vinha jogando bem. Depois dessas convocações para a Argentina, até a gente tem cobrado aqui. Caiu um pouco do futebol do Flaco. É hora do Flaco acender de novo. É hora de acender de novo, porque faltam 6 jogos para acabar o Brasileiro. O líder do Brasileiro vai entrar em campo no sábado mais uma vez, o Palmeiras. E o Flaco precisa acender de novo. Tem final do Libertadores chegando, já é na semana que vem. Tem os jogos do Brasileirão. Então é decisão nos 2 campeonatos, final de temporada, precisa realmente voltar a reencontrar aquele futebol que é importante, que fez do Flaco o melhor jogador do Palmeiras nesses últimos jogos. Então o Flaco é um jogador importante, o Abel conseguiu recuperar o Flaco. Eu acho que todo o departamento de fisiologia do Palmeiras, o Flaco Lopes ganhou 8 quilos de massa magra, de músculo, de força, e por isso que ele se transformou nesse jogador, um jogador que hoje está muito mais forte para esse choque, né? Esse choque que tem a disputa para proteger uma bola, para segurar uma defesa, segurar um zagueiro. Então o Palmeiras fez esse trabalho com o Flaco Lopes. O Flaco Lopes já está na 3ª temporada, né? 3ª ou 4ª já.
Então reencontrou seu melhor futebol. O Palmeiras fez um trabalho excelente com o Flaco Lopes e por isso realmente ele vem bem, mas está oscilando. Parece que a seleção e o jogador não pode estar satisfeito, né? Parece que tem aquele objetivo, chegar à seleção, buscar espaço, jogar com o Messi, né? Com uma seleção campeã do mundo aí. Chegou, mas agora tem que se manter. E para se manter, tem que continuar jogando a bola que o levou para a seleção. Então o Flaco Lopes tem que estar ligado, tem que voltar a jogar em alto nível, tem que ajudar o Palmeiras. Aí sim ele tem chance de conquistar um espaço na seleção, de ir para a Copa do Mundo, enfim, de ter uma carreira como todo jogador sonha, né? De estar no máximo, no ápice. Seleção do país, Copa do Mundo. Esse pode ser sim o caminho do Flaco Lopes, que vinha jogando bem, deu uma oscilada para baixo. Eu espero que ele volte a reencontrar o melhor futebol, principalmente num momento como esse, tá? Então é muito importante essa recuperação do Flaco Lopes para que o Palmeiras esteja forte. Tem mais, viu? Tem mais notícias e agora é uma notícia que eu fiquei sabendo. Sabe aquele passarinho verde que às vezes passa por aqui? Ele passou de novo. E essa é uma grande notícia para a gente que tá, né? O Palmeiras mudou um pouco o perfil das contratações, né? A gente já percebeu, né? O Palmeiras antes investia muito em garotos de 20, 22 anos, né? Veio o Giai, veio muita gente jovem aí, e aí você tem um tempo para maturar. O Flaco é um exemplo também disso, né? Chegou com 19, 20 anos, o Giai chegou com 20 anos. Então o Sousa já não é tão jovem assim, mas ainda não é um grande nome do futebol. O Facundo também, mais ou menos esse perfil, vem para... Mas o Palmeiras tem mudado. O Andréas Pereira é um exemplo disso, chegou jogando muito, o Palmeiras mudou um pouco as suas contratações e vem mais nomes fortes por aí, nome de peso. Então, a notícia, olha, fica sentado aí, a notícia é a seguinte, essa semana agora que passou, Anderson Barros foi até a Rússia, até o Zenit, para tratar da contratação do Gerson. Ele foi até lá, essa aí ninguém tem, essa exclusiva aqui do canal, hein? Ele foi até a Rússia, foi até o Zenit, para continuar a conversa, para estar tratando dessa negociação que tem avançado com relação ao Gerson. O Zenit a gente sabe, já falei aqui, que está fazendo um jogo duro, que quer ganhar em função da compra, pagou 25 milhões de euros, está querendo ganhar um dinheiro, mas é difícil. O Gerson foi para lá e não jogou. E um atleta que vai para a Europa e não joga, não dá para valorizar, né? Não dá para o clube querer vender por mais do que pagou. Então a negociação continua, mas a informação é essa. O Anderson esteve na Rússia essa semana tratando da contratação do Gerson. Então pode pintar novidade nessa próxima janela aí. A gente sabe que a negociação continua, o Palmeiras tem interesse, o Gerson quer voltar, o Zenit quer negociar. Então tem tudo para dar bom essa negociação, a gente está de olho, está acompanhando e traz sempre notícias fresquinhas aqui para vocês, tá? Então tem essa aí, anota no caderninho. O negócio está andando, Gerson deu um passo a mais aí para o Palmeiras confirmar essa contratação na próxima janela aí de transferência, tá bom? Sempre agradecendo vocês aqui pela audiência, sempre agradecendo a MA7, que é parceiro nosso aqui, que você tem o QR Code aí que pode conhecer. Também a BandBet, que é a nossa parceira, você pode entrar aí no QR Code também e fazer sua fezinha, sendo maior de 18 anos, e sempre jogar com responsabilidade, tá bom? E você pode se tornar até membro aqui do canal também, tá? Dado o recado é esse, então, uma ótima notícia pra gente. Flaco deve voltar para o jogo do sábado. E o Gerson, hein? O Gerson, o Palmeiras deu mais um passo aí, esteve lá, o Anderson esteve lá para negociar com o Zenit, tá bom? Grande abraço para vocês, lembrando que sábado, depois do jogo, tem live aqui e tem ingresso para vocês assistirem de camarote o jogo entre Palmeiras e Vitória. Encontro vocês então, tá? Grande abraço, espero vocês no sábado. Fala, pessoal! Deixa eu falar para vocês um negócio rapidinho aqui, mas que sem dúvida é muito importante. Você sabe que eu sempre fui um cara que trabalhou muito, né? Treino, viagem, agora estúdio, aquela correria que vocês sabem muito bem como é que é. Com tanta coisa para fazer, nem sempre a gente tem tempo para cuidar bem dos nossos investimentos, não é verdade? Da forma como a gente deveria. Mas uma coisa eu aprendi com esse tempo todo nessa correria. Você precisa ter alguém que você pode confiar, que seja confiável e que entenda do assunto, né? Não dá para deixar seu investimento na mão de qualquer pessoa, de qualquer um.
E por isso mesmo que hoje eu indico a E67 Negócios. A E67 é uma boutique especializada em situações complexas, tipo inventário, dívidas, disputas, ativos judiciais. Sua presença aqui mais uma vez. Quem puder deixar seu like, agradeço muito. Puder compartilhar o vídeo, se inscreva no canal, hype o vídeo ali nos comentários, com seu comentário indignado que provavelmente você vai estar. E você que for adversário e estiver achando isso legal, estiver curtindo e achando o máximo, pensa bem no que você tá apoiando, no que você tá achando bacana, porque o que aconteceu hoje foi um dos episódios mais vergonhosos da história do futebol brasileiro. Bora falar sobre isso, e se tiver alguma notícia do Palmeiras, só lembrar, porque isso aí que aconteceu hoje tá na história, tá escrito na história. O dia 13 de novembro de 2025, jogador do Flamengo envolvido, nós sabemos com o que, não vou falar porque a plataforma não gosta, nem que fale o nome. A plataforma aqui nem gosta que fale esse nome. O cidadão não só estava ali conversando, como passou a informação para outros, e hoje saiu a sentença do Bruno Henrique. Bora lá, e se você quiser assistir filmes e séries, primeiro comentário na descrição, chama o TV Torcida, você vai assistir todos os jogos aí dos campeonatos, vai assistir Palmeiras e Santos, campeonatos pela Europa, filmes e séries muito mais, ótimo custo-benefício, tá bom? Bruno Henrique foi absolvido, liberado para jogar normalmente no futebol brasileiro. E agora eu venho aqui, mais uma vez, para desmascarar essas falácias e essas mentiras que um monte de mídias do Flamengo, inclusive mídia tradicional, falaram durante algum tempo ou levantaram suspeita, né, quando o Palmeiras ganhou do São Paulo. Vocês ouviram tudo aquilo? Tudo aquilo? Onde está tudo aquilo? Onde que está o esquema do Palmeiras? Onde é que está o campeonato manipulado? Aquele César Filho, aquele cidadão que abriu a boca para falar um monte de bobagem outro dia, falou que o campeonato estava certo pro Cruzeiro e o Flamengo parar, que o campeonato estava arrumado pro Palmeiras. Ele falou isso. Entre tantos, o Rodrigo Bueno da ESPN falou que tem muito erro pro Palmeiras. E aí, e agora? Com o Alan suspenso, resumo aqui da semana do STJD. O Alan que foi expulso lá em lá em julho, foi expulso. O Alan Cian, 2 cotoveladas na cara, nada, tá? E outra do seu Varela. Não aconteceu nada com eles. O Alan expulso, passou quase 5 meses e o Alan tá suspenso pro jogo contra o Santos. Bruno Henrique joga normal, sábado contra o Sport, envolvido com o que ele estava. Foi julgado hoje por 5-3, ele foi absolvido e vai pagar apenas uma multa de R$100.000. Ou seja, o Alan tá mais errado que o Bruno Henrique. O Vitor Roque tá mais errado que o Bruno Henrique. O Gustavo Gomes tá mais errado que o Bruno Henrique. Não sei o que o Gustavo Gomes fez. O Piquerez está mais errado que o Bruno Henrique. Esse é o futebol brasileiro. Hoje o futebol brasileiro morreu. Se você, o que morreu do futebol brasileiro? Se você na sua cabeça pensava assim, olha, não, o futebol brasileiro tem uma credibilidade assim, hoje ela se esgotou, ela foi a zero. O futebol brasileiro não existe nenhuma credibilidade. Nenhuma. Mesmo se o Palmeiras for campeão brasileiro. Não querem deixar, vocês estão percebendo, né? Vocês estão percebendo aí que a força que estão fazendo é pro Palmeiras não ser campeão. Tá mais do que nítido, né? 4 jogadores na STJD do Palmeiras, do Flamengo 0. A força que está sendo feita é pro Palmeiras não ser, mas mesmo se o Palmeiras for, é um dos campeonatos mais sujos que já aconteceram nos últimos anos. É papo. Tempos atrás estavam falando que o campeonato estava arrumado pro Palmeiras. Porque estavam desesperados porque o Palmeiras ganhou um jogo que São Paulo teve um erro de arbitragem pro Palmeiras. Olhem tudo que aconteceu de lá pra cá. Quantos jogos o Flamengo foi favorecido. Quantos jogadores do Palmeiras foram denunciados. O que aconteceu no jogo Flamengo e Palmeiras na arbitragem. Qual árbitro foi suspenso. Qual árbitro. Tá muito claro pra todo mundo ver. Só não vai ver quem não quer ver mesmo. Aqui porque vai ter torcedor que vai estar dando risada. Só que você tá rindo de algo ligado à desonestidade. Ligado a algo, como eu posso dizer, a ilegalidade, porque o que ele fez é ilegal. O que ele fez não é legal, ele não pode fazer o que ele fez, passar a informação que ele passou. Não é um caso igual a de outros jogadores, mas ele tomou 0 jogos, fora que jogou 2 meses e pouco com o efeito suspensivo. É um dia lamentável pro futebol brasileiro. É só a gente pensar o seguinte, vocês já imaginaram se isso acontece pro Palmeiras?
Se isso acontece pro Palmeiras, o que iam falar? Cadê as mídias do Flamengo? No grito não! No grito não! Não! Vocês não são no grito não, vocês são sempre no grito sim. Sempre! Sempre foi e sempre será. É a história de vocês. Tem torcedor que não tem culpa? Tem torcedor que não tem culpa. Tem torcedor que realmente troca ideia, fala, oh, pô, isso aqui foi zoado e tal. Não, mas tem torcedor que acha da hora, acha engraçado, passa pano, protege, entendeu? Eu que sou idiota. Porque eu venho aqui e falo, ó, esse lance aqui, o árbitro errou a favor do Palmeiras. Isso aqui, ainda sou xingado por palmeirenses ainda. E ainda sou deboche de outros torcedores. E aí agora os caras vêm e comemoram, eles comemoram. Isso aqui é pra você ficar constrangido. Constrangido. A credibilidade do futebol brasileiro acabou. Se já não tinha acabado, né? Com tantas coisas que aconteceram. Aí a gente tem que escutar essa semana o presidente do Flamengo desviando foco, falando do sintético, falando disso, falando do fair play. Pra quê? Pra tirar isso daqui, ó. Agora eu pergunto aos os gênios da bola, os gênios da mídia do Flamengo: cadê o esquema verde? Cadê a CBF verde? Cadê o STJD verde? Vocês vão falar agora? Não, agora vocês vão ficar caladinhos. Todos calados. Vocês não vão abrir a boca, que eu sei. Sabe quando é que vocês vão abrir a boca? Se vocês não conseguirem assumir a liderança do campeonato. Mas fiquem tranquilos, que do jeito que tá indo aí, alguém vai dar um jeito. Daqui a pouco suspende o Vitor Roque. Se a gente ganhar do Santos, suspende o Gomes, suspende o Piquerez. Aí vai suspender, daqui a pouco bota alguém ali pra apitar um jogo, né? Porque a gente viu como é que funcionou. O Ramon Abateabel virou agora o árbitro do Palmeiras. Acabei de fazer um vídeo lá no Contra Tudo e Contra Todos. Fiz hoje, aliás. Mostrando os erros a favor do Flamengo. 20 pontos! 20 pontos com erros de arbitragem. E coloquei 0 derrotas pro Flamengo. No jogo que teve jogador expulso contra o Bahia, eu coloquei 1 ponto. No jogo contra o Fluminense, que eles ganharam, que o Alan deu uma ajoelhada nos Países Baixos do jogador lá, que era pra ser expulso na frente do Rafael Claus. Ele não deu cartão, o VAR não chamou, o Flamengo ganhou 3 pontos só e foram 6 pontos. Fora nos confrontos contra o Palmeiras, que foi ajudado os 2 jogos. Os 2, eu coloquei tudo 1 ponto. 20 pontos. Com o cidadão aí jogando, ganhou 9 pontos, fazendo gols. E mais as interferências da arbitragem. E o esquema é do Palmeiras, né? Esse é o futebol brasileiro. Sem credibilidade, sem moral, sem nada. Sem absolutamente nada. Se você estiver esperando justiça, estiver esperando alguma coisa do futebol brasileiro, que ele respira, que ele anda certinho, que ele vai pelo... Vocês podem esquecer. Hoje, dia 13 de novembro de 2025, vai ficar marcado na história do futebol, onde um jogador do Flamengo fez isso, que fez, repito, não foram igual aos outros, mas ele tomou no total 0 jogos. 0. O Alan tomou mais punição do que o Bruno Henrique. E aí se você for ver o critério do Alan e outras cotoveladas, não aconteceu absolutamente nada. Então, tá muito claro, tá muito escrito, tá escancarado o que está acontecendo no futebol brasileiro nesse momento. Não é no grito não, é no grito sim, e num grito bem alto. Lamentável o episódio que aconteceu hoje. O cara não... Tudo bem, não precisava tomar 2 anos, 1 ano e meio. O cara não teve nenhum jogo de pena. Parabéns aos envolvidos. Agora os hipócritas mentirosos podem continuar dando risada e ficar falando chupa, não sei o que lá. Só que você tá colaborando para que essas coisas continuem acontecendo. O Palmeiras realmente tem interesse em Arias, atacante ex-Fluminense Wolverhampton. O jogador está sem espaço na equipe da Inglaterra e começa a atuar a especulação de uma possível volta ao futebol brasileiro. Antes mesmo de ir para a Premier League, o jogador já interessava ao Verdão. Mas o Flu, na época, não quis liberar o jogador para um outro time brasileiro, temendo a repercussão negativa. Arias sempre foi considerado um jogador diferente, que pode decidir jogos, e ele fez muito isso no tricolor das Laranjeiras. Agora, o Verdão entende que pode fechar sua contratação em janeiro de 2026. Com um elenco cheio de bons jogadores, a diretoria palmeirense planeja fazer contratações pontuais. A ideia é encontrar oportunidades de mercado e, assim, qualificar ainda mais o Grupo Arias se encaixa nesse perfil, e os dirigentes esperam uma sinalização dos empresários do jogador para abrir negociação. Tudo irá depender da vontade do atacante em voltar ao Brasil.
O Flamengo também deseja a sua contratação, mas o Palmeiras leva vantagem no aspecto de que os agentes do jogador, caso ele volte mesmo ao futebol brasileiro, não enxergam com bons olhos ele ir para um rival direito. Assim, o Palmeiras sairia na frente nessa disputa. Como já dissemos, tudo dependerá da vontade do próprio atacante, que foi para a Premier League visando realizar um sonho, mas vem jogando muito pouco. E você, torcedor, o que acha da situação de Joan Arias? Deixe sua opinião nos comentários.